Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje vai ser como instigar você a ler o livro de Cantares de Salomão. Então a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a sua Bible, sua Bíblia, e abrir no livro de Cântico dos Cânticos. E outra coisa muito importante é que eu vou contar algumas experiências minhas, mas muitas coisas do que eu aprendi sobre esse livro, eu li nesse livro aqui. Então, se você quer aprender de verdade, ler, aqui tem as referências, tem artigos e outros livros que dá pra ler, que aparece no finalzinho aqui. E aí, eu acho que eu te recomendo adquirir. Mas então, hoje eu vou contar algumas experiências que eu já tive com esse livro, o livro de Cantares. Não esse, o livro de Cantares. Pra que você tenha curiosidade, porque assim, a gente geralmente não entende. Eu lia várias vezes e o senhor já tinha falado comigo várias vezes, só que eu não entendia 80% do livro. Os 20% falava comigo, os 80% não, porque eu não sabia do que tava falando. E aí em um momento eu ouvi uma pregação sobre Cantares, e aí nessa pregação foi citado esse livro, né, A Jornada, e aí a minha mãe comprou, num dia que ela comprou vários livros lá, ela comprou esse, e aí eu li, e eu já li umas 5, 6 vezes esse livro, e eu sou completamente fascinada pelo livro de Cantares. E é esquisito algumas coisas que a gente não entende, mas aí já começa a beleza do livro. O livro de Cantares, quem escreveu foi Salomão. E ele escreveu e o contexto da época, né, era um contexto que existiam reis, existiam os camponeses, então era muito específico para aquilo. E é interessante o avião. Eu vou comprar uma lapela. Mas enfim, o interessante é que o livro é escrito de uma forma a se enquadrar na linguagem da camponesa. Então, é separado em amado, que é o noivo, a amada, que é a noiva. O amado é um rei, a amada é uma camponesa, é uma trabalhadora das lavouras. E aí tem as filhas de Jerusalém, e assim, tem os personagens que representam coisas, mas hoje não é pra isso. É muito interessante que o rei não fala na linguagem do rei, da realeza, ele fala na linguagem dela. Então, o que é muito belo nesse livro é entender que o Senhor, individualmente, fala com a gente na nossa linguagem. Ele sabe qual é o contexto individual de cada pessoa. E por isso que muitas vezes o Espírito Santo fala de um jeito com algumas pessoas que ele não fala com outras. E vice-versa. Ele sabe exatamente o tipo de coisa que vai realmente fincar no nosso coração, que vai marcar o nosso coração, o nosso espírito, que vai transformar a nossa mente. Ele sabe, porque ele conhece, né, o nosso íntimo, o mais íntimo do nosso ser. A palavra fala, Salmo 139, que ele nos teceu no ventre da nossa mãe. Então ele é quem mais nos conhece. Então ele sabe exatamente o jeito certo e quais são as situações e as falas e as pessoas que ele precisa usar para falar conosco. E às vezes até no secreto, às vezes ele sabe exatamente qual palavra que ele precisa fazer pulsar no nosso interior para que a gente entenda aquilo que a gente está passando. Avião de novo. Então essa é uma das coisas que eu acho mais bela, porque mostra que o Senhor Ele é o nosso Senhor, Ele é Senhor de todo o universo, de todas as pessoas,
mas ele se relaciona de forma individual com cada ser humano, porque é para isso que ele nos criou, para que a gente pudesse se relacionar com ele, né? E o plano de Deus é que nós possamos voltar a nos relacionar de forma íntima, assim como era no Éden. Um dia, eu tava num culto e o Senhor me levou a abrir a palavra. Geralmente no louvor eu tento me lembrar de algum texto que remete ao louvor e eu gosto de ler pra eu poder orar o que tá na Bíblia mesmo, pra eu não fugir ali. É muito fácil, é uma linha muito tênue da gente fugir nas nossas orações pra um lugar onde tem um pequeno desvio que não torna aquilo bíblico mais, né? Então eu gosto de pegar a Bíblia e ler o versículo e orar o versículo. E, enfim, tinha ouvido uma pregação sobre Cantares poucos dias antes e o Senhor me levou a ler Cantares 2, versículo 10 ao 14. Aí diz assim: levante-se, minha querida, minha bela, e venha comigo. Veja, o inverno passou, acabaram-se as chuvas e já se foram. Apareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levante-se, venha, minha querida, minha bela, venha comigo. Minha pomba que está nas fendas da rocha, nos esconderijos, nas encostas dos montes. Mostre-me o seu rosto, deixe-me ouvir a sua voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. E eu lembro que eu tava me sentindo muito esquisita nesse culto, nesses dias, nesse período. E eu lembro que essa palavra veio e eu falei: como o Senhor quer ouvir a minha voz? Por que Ele quer ouvir a minha voz? Por que Ele acha a minha voz suave? E por que Ele acha o meu rosto lindo se eu mesma não enxergo isso? E é muito interessante que dentro do livro de Cantares a gente consegue perceber algo que se chama o coração profético de Deus, né? Eu li também nesse livro A Jornada, e é assim que esse livro nomeia essa postura do Senhor em relação a nós, e é o coração profético de Deus, né? Então, o que isso significa? A palavra fala, eu vou até pegar o versículo e eu vou colocar aqui, que eu não me lembro, mas a palavra fala que Deus é aquele que chama à existência as coisas que ainda não existem, como se elas já existissem. Então, o Senhor, naquele momento, quando eu li esse versículo, Ele estava declarando sobre mim que a minha voz era suave, que o meu rosto era lindo e que Ele desejava ouvir a minha voz naquele momento. E mesmo eu me sentindo suja e incapaz, Ele via isso em mim. Então, mesmo eu me sentindo, vamos usar esse modo de falar, porque ele fala que o rosto é lindo, então mesmo eu me sentindo feia, entendam o que eu tô falando, o Senhor me via como linda, como bela, né? E até se a gente vai pro início do capítulo 1 de Cantares, ele fala no versículo 5, a amada fala assim: estou escura, mas sou bela, ó mulheres de Jerusalém, escura como as tendas de Quedar, bela como as cortinas de Salomão. A amada diz isso porque as tendas de Quedar eram tendas feitas de um couro, um pelo de animal que era muito escuro, e o povo de Quedar era um povo que migrava de lugares em lugares, de tempos em tempos, mas eles estavam no deserto. Então imagina um mar de areia branca e de longe você conseguia ver tendas escuras, né? E você conseguia ver nitidamente, porque a areia é muito clara e as tendas eram muito escuras. Então ela diz assim: dá pra ver de longe que eu sou pecadora, que eu sou suja. Só que ela diz assim: estou escura, mas sou bela. Porque ela entende que ela se sente pecadora
que dá pra ver de longe que ela é pecadora, mas ela reconhece que Cristo, o amado, a enxerga como bela. Então ela se enxerga dessa forma, mas ela reconhece que o Senhor, que realmente diz quem ela é, a enxerga como bela. É o coração profético de Deus, ele diz, mesmo que eu vejo agora que você, por exemplo, não é paciente, eu declaro sobre você que você é paciente. Até quando, se você for ver no versículo... Aqui, ó, se você ver no capítulo 4, versículo 1, ele fala, na parte um pouco mais pro final, seus olhos por trás do véu são pombas. E o que ele quer dizer com isso? As pombas, primeiro que naquela época eram animais nobres, né? Animais que levavam mensagens. Era um animal nobre naquela época. E segundo, que a pomba não tem visão periférica. A visão periférica é quando eu tô olhando aqui pra frente, mas eu enxergo aqui as minhas mãos do lado. Mas a pomba, ela só consegue enxergar assim. E mesmo quando a gente vê no andamento de toda a história de Cantares, porque é uma história sobre um amado e uma amada, a gente vê que essa amada, muitas vezes, ela não é completamente leal ao amado, né? Existem momentos que ela não segue a direção do amado. Então, como pode dizer o amado para a amada que ela só tem olhos para ele, que o olhar dela não olha para os lados, só olha direto para ele, está fixo nele, sendo que no decorrer da história é visível que ela não foi leal o tempo todo, não foi fiel o tempo todo. Mas o Senhor é fiel e ele não pode negar a si mesmo. E ele declara sobre ela algo que ainda não existe, mas ele chama à existência essa fidelidade. Ele fala, os seus olhos são como pombas. Ele diz, mesmo que você ainda não seja, para mim você já é. Ele declara verdades sobre nós que ainda não são verdades, mas que pelo coração profético de Deus ele diz, você já é fiel. Você já tem os olhos só pra mim. E mesmo que a gente não tenha, ele declara isso sobre nós. Porque a palavra fala que o Senhor nos aperfeiçoa. Então não é somente uma responsabilidade nossa de buscar santidade e buscar obedecer a palavra, mas é um compromisso do Senhor em nos aperfeiçoar. Isso torna a caminhada mais leve, porque eu sei que eu preciso me esforçar, eu preciso me comprometer, eu preciso dizer, Senhor, eu quero viver a palavra, mas que quando eu pecar, quando eu me afastar, quando eu sair da rota e falar, meu Deus, eu fiz tudo errado de novo, ele tem um compromisso em nos trazer de volta. Ele tem um compromisso em chamar à existência características em nós que ainda não existem, mas que ele profetiza sobre nós, porque ele nos ama. E porque ele deseja que nós enxerguemos a nossa vida e o nosso futuro e o nosso passado e toda a nossa existência e tudo aquilo que ele prepara para nós da mesma forma que ele enxerga. Porque nós temos uma visão limitada, mas ele vê as coisas que ainda não existem e ele chama essas coisas à existência. Então nesse dia eu me senti incapaz, mas ao mesmo tempo eu falei, o Senhor me vê. E ele acha que o meu rosto é lindo. E ele acha que a minha voz, quando eu canto pra ele, a minha voz é doce. E mesmo que eu ache a minha voz um som tão amargo, ele declara que a minha voz é doce. A minha voz é doce pro Senhor. E isso é maravilhoso, né? Eu acho que eu vou parar por aqui. Eu tenho outras coisas pra falar, mas eu vou gravar outros vídeos pra falar. Eu pretendo passear por todos os capítulos de Cantares, mas eu tô vendo ainda com o Espírito Santo o que eu compartilho, o que eu não compartilho, mas eu também não sei todas as coisas, né? Meu conhecimento é bem limitado, porque eu comecei a estudar Cantares faz 1 ano só. E as pessoas que eu vejo falando sobre Cantares estudam esse livro há mais de 30 anos. Então, meu conhecimento é bem limitado, mas
eu quero muito instigar as pessoas a se debruçarem nesse livro, porque esse livro conta sobre a jornada cristã, a jornada de um amor maduro que é construído e que a gente começa a entender que nós andamos aos trancos e barrancos, mas nós sempre andamos apoiados na graça de Deus. Que a grande notícia é que mesmo com as dificuldades, as quedas e os momentos que nós levantamos, nós iremos conseguir. Porque não é um compromisso só nosso, mas é um compromisso do Senhor em nos levar ao grande dia do casamento. Como uma igreja santa, pura, imaculada, sem rugas. Uma igreja santificada e pronta e plenamente preparada para o dia do casamento. Ele tem um compromisso em nos preparar e nós temos um compromisso em cooperar nesse preparo. E eu creio que isso torna a caminhada mais leve, porque eu sei que eu tenho que me esforçar, mas que Ele está aqui para me ajudar e para fazer a obra. Ele realiza a obra, Ele provê o crescimento. Eu coopero, eu obedeço, eu descanso, eu vou, e eu sei que é difícil porque descansar é um problema na minha vida, eu tenho questões com isso, mas eu tenho aprendido aos poucos, aos trancos e barrancos, mas apoiada na graça de Deus. E o Senhor tem um compromisso em nos tornar mais parecidos com Ele. E nós também temos, e nós iremos conseguir. Porque não depende de nós, mas depende daquele que é imutável, que nunca mudou, que nunca mudará e que com certeza é o vencedor de todas as coisas. E nós estamos com Ele. Então é isso, eu espero que você tenha ficado curioso, pelo menos, que você vá ler Cantares na sua casa agora. E eu vou soltar mais vídeos sobre isso, então se você tiver dúvida, me manda aí, que eu vou tentar. Meu conhecimento é pouco, é limitado. Mas eu só quero provocar curiosidade e falar, compartilhar o que eu tenho aprendido com pessoas que já estão no nível muito maior da fé do que o meu, mas alguém vai ouvir, alguém vai assistir o vídeo. E é isso. Deus abençoe e falou!